Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui nas informações do São Paulo. Hoje tem jogo importante. São Paulo que recebe o Inter lá na Vila Belmiro. Vamos dar uma olhada aqui nas informações. São Paulo muito desfalcado para essa partida. Mais uma notícia aí ruim também, transferban, mais um transferban no São Paulo. Já deixar os créditos aqui na descrição, jogo aberto, grupo Bandeirantes. Aproveita e já escreve aqui nos comentários o seu palpite para essa partida de logo mais. Mas agora, sem enrolação, bora acompanhar aqui as principais informações do São Paulo para esse jogo de logo mais. Eu desci pra vai ter gente que vai descer pra Série B no finalzinho do ano. Sabe o São Magrão? Aí é. Tem vários candidatos. Quatro vai descer, pô. Cara, é isso? Ô, gente, Eu quero saber se você tem pelo menos alguma notícia boa. Eu tô contra o vento. Eu tenho uma notícia boa pra você, Renata. Tá? Mas não é sobre o Inter. É sobre o adversário do Inter. Mas uma notícia péssima pro torcedor do São Paulo. Eita, gente, agora eu vou falar sério. Resenhas à parte. Ai, gente, tá feia a coisa lá na diretoria do São Paulo, hein? Vou tentar fazer um resumo, porque o São Paulo tá se especializando. Tá indo muito com o Corinthians aí, viu, Ronaldo? Porque o São Paulo hoje tomou um novo transfer ban. Como assim, Capela? Que história é essa? Vou contar. Simplesmente, o Caleri, quando voltou nessa segunda passagem para o São Paulo, em 2021, gente, veja só quanto tempo faz. O São Paulo não pagou até agora aquilo que precisa de comissões para o rapaz que o trouxe para cá. No caso, o empresário que não é mais o mesmo empresário do Caleri, veja só. Ele ajudou o Caleri a retornar a São Paulo, beleza, show de bola. Aí ele rompeu, cada um foi para o seu lado e nunca recebeu os valores que ele deveria ter recebido lá em 2021. O que pega? O São Paulo já no primeiro semestre acabou tomando um transfer ban do Cerro Porteño com a negociação com o Bobadilla. Naquela oportunidade, São Paulo até tinha pago a primeira parcela, mas e o resto? Pagar a primeira também sou grandão, e pagar a segunda, terceira, quarta, quinta, não pagou. Tomou transfer ban. No mesmo dia, São Paulo foi lá e plau, pagou, quitou. E aí o que rola? Com a do Jonathan Caleri, o São Paulo vai ter que se virar rápido, porque nós já abrimos o mês de dezembro. Se o São Paulo não acertar isso aí, a próxima janela de transferências que será aberta para contratar jogadores e registrar os atletas para que eles possam jogar, dia 5 de janeiro e vai até o comecinho de março. Então o São Paulo vai ter que se virar para pagar. Capelani, você tem os valores aí? Acabei de mandar mensagem para uma pessoa muito próxima que eu tenho contato, do Caleri, mas ela não me respondeu. Conversei com o Sgarbinho, ainda não temos os valores, mas se Deus quiser eu vou receber a informação até 1h da tarde, ao longo do debate, quando eu voltar por aqui da Vila, eu vou trazer o destaque para vocês. Mas neste momento o São Paulo estaria impedido não só de contratar jogadores, mas também de registrar os atletas projetando a próxima temporada. A grande verdade, tá uma zona, tá uma bagunça. São Paulo ainda, obviamente, naquele foco de uma pré-Libertadores e tem hoje a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro aqui, ó. Aqui no palco sagrado da Vila Belmiro, para pegar a equipe do Internacional. São Paulo que tem novidades, e novidades positivas. São Paulo com muitos jogadores lesionados, mas por outro lado, tem uma rapaziada boa que volta para ajudar. Não só o São Paulo a vencer, mas quem sabe derrubar o Inter para a Série B. Dependendo da combinação de resultados, o Inter pode cair hoje. Mas quem eu convoco agora para trazer os detalhes, os destaques, esse jogaço de bola entre Vamos São Paulo e Internacional, é o meu parceiro Lucas Herrero. Chega mais, Herrerão! Tricolor e colorado. Cores e tradições que já decidiram a América. Quase 2 décadas depois, ambos vêm de goleadas históricas sofridas, além de almejarem objetivos bem diferentes daquele passado glorioso. Hoje à noite, o São Paulo luta para não ficar sem Libertadores ano que vem, enquanto o Inter não quer ser rebaixado pela segunda vez. A torcida, todo mundo no merece pasar por estas cosas, mas al mismo tiempo tenemos que pensar que en este momento como time no podemos con nosotros mismos. Não podemos jogar a bola. Eu não posso, chegar para vocês, não vai cair. Eu tenho muita convicção que não vai cair. Com direito à declaração homofóbica, Abel Braga foi apresentado no Inter domingo e, após pedir desculpas, apareceu no bid da CBF vestindo uma camisa rosa.
Se o Inter vem de um 5-1 sofrido, o último encontro entre Abel Braga e o Tricolor foi marcante. 5-1 pro Colorado, com direito a 3 gols de Yuri Alberto em 2021. Mas o jogo de hoje é em Santos e as lembranças mais recentes são paulinas também não são das melhores. Apenas uma vitória e 3 derrotas nesse ano em 5 jogos disputados na Vila. Eu falei sempre com a realidade. E se a gente acontece o que está acontecendo, porque merece. É assim. Agora temos os últimos 2 jogos, tentar de chegar a oitavos e esperar. E torcer para Cruzeiro e Fluminense. Equipe de verdade é aquela que entra e joga e não quer saber se está jogando em campo neutro, em campo do adversário, não importa. Eu sei que estou com muita convicção que o Inter vai ser forte na quarta-feira. No primeiro turno, vitória tricolor no Beira-Rio por 2-1, já com Crespo no comando. E para hoje, o argentino conta com o retorno dos suspensos Rafael e Sabino, além de Luciano e Ferreirinha, recuperados de lesão. Um provável tricolor tem Rafael no gol, Ferrarese, Alan Franco e Sabino, Mike Bobadilha, Luiz Gustavo ou Pablo Maia, Marcos Antônio e Ferreirinha ou Patrick. No ataque, Luciano e Tapia. Já o Colorado tem a pior defesa da sua história no Brasileiro com 20 clubes. São 53 gols sofridos até aqui. Sem Carboneiro suspenso, Abel comandou o último treino no CT do Corinthians ontem à tarde, com o retorno importante do meia Gustavo Prado, recuperado de uma lesão no tornozelo. Portanto, a primeira escalação do veterano de 73 anos pode ter Rocher no gol, Vitão, Mercado e Juninho, Brian Aguirre, Alan Rodrigues, Bruno Gomes, Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei. No ataque, Vitinho. Amanhã é dia de choro no estúdio do Jogo Aberto, porque hoje a noite é de decisão. Pode não valer taça como em 2006, mas significa muito. Principalmente apagar as goleadas passadas e tentar manter a dignidade de 2 das camisas mais pesadas do Brasil. Nem no meu pior pesadelo eu imaginei que chegaria hoje, em dezembro, com esse pesadelo, com esse problema, com essa aflição. Gente, enfim, muita coisa errada e agora todo mundo correndo contra o tempo. É por aí. O Capelanes, ele tem uma retratação para fazer. Vamos ouvir. Vamos ouvir ele. Hein? Capela, qual é a retratação? Porque você tá tão empolgado, tão esperançoso com o rebaixamento de alguns. Diga. Não, na verdade é uma sublinhada rápida, porque é o seguinte, matematicamente, se você for analisar, realmente não vai ser agora que o Inter vai cair. Mas dependendo da minha calculadora, que tá aberta aqui, ó, dependendo da minha calculadora, dá pra ter aí 99,9% de chance de rebaixamento hoje pro Internacional. Não que eu queira, mas tem como. Já rebaixou. Retratou, Caramelo. Já rebaixou, agora retratou. O cara que passou o ano todo na Série B deveria ter mais compaixão, deveria ter sensibilidade com o assunto, não é? Ou senão não deveria nem sair de lá da Série B. Mas já saiu, conseguiu. Ó. Bom, Cicinho, de verdade, o São Paulo também tem ainda objetivos no campeonato. Ainda pensa numa pré-Libertadores, de repente vai rolar um G8... E tá tudo cooperando, né? O São Paulo não quer, né? Os resultados... Quero não. Tá tudo... Não é que não quer, consegue. Exatamente, estão entregando, assim, de bandeja pro São Paulo, mas essa questão de problemas externos, queira ou não, tem afetado, né? Dentro dos gramados, até pela entrevista que nós tivemos do Luiz Gustavo no jogo passado. Então, assim, o São Paulo vai entrar em campo hoje para cumprir tabela. E nós, torcedores, queremos ver o quê? Um time empenhado em vencer. Independente se é o Inter, se vai rebaixar ou não, o São Paulo tem que entrar para jogar futebol. Até porque a imagem que deixou contra o Fluminense foi algo assim vergonhoso. Os jogadores não tinham vontade, jogadores
não se empenharam. Ok, tem todo o problema externo, mas pelo menos entrar em campo e dar uma resposta. E agora mais um transfer ban, hein? Então, como se diz o meu grande amigo e sábio Ronaldo, agora é com vocês. Edu Dracena, realmente, comparando São Paulo e Inter neste momento, quem está muito mais complicado é o Colorado, que tem problemas sérios, está na zona do rebaixamento. Se não tivesse sido goleado pelo Vasco da Gama, que tomou 2 ontem do Mirassol, o Inter poderia estar fora da zona do rebaixamento. Ele tem um gol hoje a menos que o Santos, então é por isso que ele lá está. E o Inter não dá confiança, não demonstra reação, não demonstra um futebol. O São Paulo perdeu de 6-0 para o Fluminense, é terrível, terrível. Mas o Fluminense ontem em Porto Alegre foi lá e jogou melhor que o Grêmio. O Grêmio teve mais chance, ok, mas o Fluminense bloqueou tudo e ganhou o jogo. Já o Vasco ontem perdeu para o Mirassol. Então, quando eu comparo as situações, a do Inter é catastrófica. Por isso que a gente fala, qualquer detalhe pode fazer uma diferença muito grande no final. E a questão de sempre deixar para o amanhã, que você pode fazer hoje. Não, o próximo jogo eu ganho, o próximo eu vou. E aí chega num momento como esse, restando só 2 jogos, para você tentar vencer os 2, coisa que a gente estava conversando aqui fora, né? Há muito tempo que o Inter não faz isso. Desde Vitória e Ceará na volta do Mundial. Para você ver como que a gente fala da questão regularidade. Não consegue. Coisa que o Inter não fez na temporada. Então, vai ter que ter agora nesses 2 jogos. E é um momento muito delicado realmente, Renata, até porque os jogadores parece que estão sem confiança. E quando você chega um líder, um ídolo da história do clube, né, como chegou o Abelão, a gente espera que, de repente, o Abel possa dar confiança, porque não tem tempo para treinar. O Abel não vai fazer milagre. O que vai ter é conversa com os jogadores, passando confiança. Ele já falou que o Agui vai jogar e é isso aí mesmo, é ele que tem lá, e dá confiança. Eu acho que tem o Bruno Gomes também, que é lateral direito. Então, mas ele falou que vai jogar, foi o único titular da minha equipe. Não é um lateral direito de origem, mas é... O único jogador que vai jogar vai ser o Agui, já titular já, entre os 11. Então eu vejo assim, é um jogo muito delicado realmente e vai passar muito por a questão mental. Então tem que ter tranquilidade, é um momento sim de preocupação, mas ainda depende do Inter só para tentar sair dessa situação. Rona. 2 linhas de 5, Belão. Beijo no seu coração, Belão. Olha, tô com você. 2 linhas de 5. Espeta uma vez lá devagarinho, vai lá, espeta de novo. Vai chover na Vila, porque à noite sempre tá chovendo lá. Espera ter um transfer ban em cima do time do outro lado. Já vai o peso. 2 linhas de 5. O time dele não paga 13º. Tá com o transfer ban jogando há quantos meses? Tem alguns times regulares porque tem time que a soberba é tão grande que vem o transfer ban. O Coringão pega contra tudo. O time do Corinthians é tão regular. Contra tudo, ganhou do Palmeiras 2 vezes. O time do Corinthians é tão regular que não paga funcionário, não paga jogador. Isso que é regularidade. Mas, gente, isso não vai entrar em campo. O que vai entrar em campo é a vontade de vencer. O Inter precisa, não é nem vontade, é necessidade. O São Paulo, se quiser algum objetivo, precisa ganhar também. Mas o Inter não precisa vencer no começo do jogo, é isso que eu tô querendo dizer pra você. Não, o Inter precisa terminar vencendo, Ronaldo. Não interessa se for no início, no meio, no fim, tá tudo bem. Essa é a mensagem. E o Inter venceu o último jogo na Vila Belmiro. Foi isso. Ele ganhou lá do Santos. Comemorou já, 3 por 1 O Thiago Maia é menino da Vila. O Alan Patrick é menino da Vila, conhece muito bem a Vila Belmiro. Primeiro tempo 0x0, marcando aí, porra. Vamos compactadinho, marcando. Eu honestamente, Cecinho, não sei o que você... como termina. Ai, Argel Fux. Gente, o último... Nossa, quem que é? O último episódio trágico desses que aconteceu na minha vida, Argel. Ele não era o cara que estava lá no final, mas foi o que fez a campanha horrorosa do rebaixamento do Inter. Então hoje não, Argel, hoje não. Está repercutindo bastante informação que também está lá no espn.com.br sobre a história daquele investidor que vai ficar com um percentual importante da base do São Paulo, certo? Explica pra gente como é que vai ser essa movimentação. Essa situação específica, São Paulo, Galápagos, a Galápagos ficando com 30% dos atletas ou dos ativos da base, e claro, evidentemente, usando um valor importante para melhorias dos CTs, de Cotia, investimento em captação e tal. Essa situação, hoje ela está morna, ela está parada porque ela depende de uma aprovação do Conselho. E hoje, com essas questões todas políticas cada vez mais fervendo dentro do São Paulo, entende-se que não é o momento de botar para votação. Ponto. Existe uma relação muito próxima, muito boa do presidente Júlio Casares, da sua gestão, com a Galápagos, que é um fundo de investimentos, que é uma espécie de um banco para investidor, né, de altíssimo nível.
E a Galápagos quer investir no São Paulo. Então a conversa que agora é aberta e ela é embrionária, assim, a gente pode tratar esse assunto como um assunto que está começando agora, é de um investimento da Galápagos no futebol profissional do São Paulo com um aporte de 200 milhões de reais para contratações. Mas o que a Galápagos quer do São Paulo? Está colocando dinheiro lá simplesmente porque os caras gostam do São Paulo, acham o Júlio Casares um cara legal? Não. Vamos com calma também. O interesse da Galápagos é de ser um investidor forte dentro do São Paulo, né? O caminho primeiro seria a base e naturalmente esse caminho iria para o time profissional. E agora a conversa vai para o time profissional nesse investimento. E a contrapartida seria a Galápagos ter porcentagens nesses jogadores que chegam e nesses jogadores que seriam vendidos pelo São Paulo no profissional. Então, assim, obviamente, o modelo, a negociação está toda fechada, está toda selada e precisa só de aprovação? Não, as discussões estão acontecendo entre São Paulo e Galápagos e a ideia é que se tenha esse aporte já para 2026 de 200 milhões para investimento no time profissional em contratações. Mas ainda a ponta toda não está fechada, está tudo muito solto ainda. É uma discussão embrionária, uma discussão que começa a acontecer e, evidentemente, passar também pelo Conselho, tem que passar pelo Conselho Deliberativo do São Paulo para se ter uma aprovação. Nos bastidores do São Paulo, o assunto é tratado com muita cautela, mas, ao mesmo tempo, entende-se que se aprovar um projeto como esse da Galápagos é uma porta de entrada também para você ter algo mais abrangente, como, por exemplo, esse projeto da base, que é algo que já está muito desenhado, que é algo que já está muito avançado, só que o São Paulo não está colocando para votação hoje no Conselho, porque sabe que ele pode não passar muito em função das questões políticas todas que estão acontecendo hoje no time, no clube. Ô Hernan, só para eu entender que para mim não ficou claro, uma coisa é a negociação da base e outra coisa são esses 200 milhões pro profissional, é isso? São investimentos distintos. Hoje, o investimento da base ele está parado, porque se sabe, né, tem um entendimento nos bastidores do São Paulo de que não passaria. Tanto que o Belmonte, que acaba de deixar o São Paulo, dá entrevista para o nosso Edu Afonso, e ele diz categoricamente que era contra esse negócio da base, e o Belmonte, por exemplo, tem um grupo político importante que votaria contra esse projeto. Então há um receio de que não passe hoje. Então por isso ele está estacionadinho. Essa questão dos 200 milhões é uma negociação diferente dessa, e que dá um aporte para o time principal, dá um aporte para o profissional do São Paulo. Então é uma outra discussão, só que assim, da situação que o São Paulo está, da emergência que se tem de ter um time competitivo, de ter um investimento no profissional, entende que se isso for bem amarrado, se o projeto for bem explicado, bem amarrado, aí ele passaria no Conselho. Sim. Tem chance de passar no Conselho. Mas repito, eu falei com 2 fontes do São Paulo ontem que me garantiram, falaram assim: André, importante falar para o torcedor, importante deixar claro para o torcedor que é uma situação embrionária. E eu também falei com gente que está envolvida nesse investimento junto com a Galápagos para costurar isso com o São Paulo, que me diz a mesma coisa. O projeto parece ser muito bom, é uma grana legal para o São Paulo, daria um respiro, mas ele ainda... Então, torcedores, calma. Ainda não dá para pensar em comemorar, agora o São Paulo tem 200 mil, vai para o mercado forte e tal. Não é bem por aí. São coisas que estão ainda acontecendo de maneira embrionária. Mas é uma forma de se aproximar e, né, já começar a ter um espaço ali no clube e ganhar, é isso daí que o Hernan estava falando, moral ali no conselho para fazer o investimento ou ter aquela participação na base, né? E exato, até porque o São Paulo não vai ter caixa, assim, podemos dizer, para fazer grandes contratações em 2026. Então vai precisar de um aporte e, assim, da melhor maneira... 200 milhões também não... Hoje, cara, com 200 milhões você monta um elenco? Não monta, mas gente. Mas para quem não tem nada, 200 milhões Sim. É bom, né?
Acho que é aceitável, né? Não, ajuda, mas assim, nossa, chegou 200 milhões, então virou o melhor elenco do Brasil. Não, o Palmeiras não gastou quanto aí? Gastou esse ano? 700 milhões. Vai pegar quanto o Flamengo gastou? O Flamengo gastou metade disso só no De La Cruz. Mas esses o Palmeiras gastou milhões, 150 no Vitor Roque. Não dá pra fazer umas 2, 3 contratações pontuais ali? Acho que dá. Dá. Uma correção de elenco, né? Dá, né? Ajuda. Sim. Estão perguntando 200 aqui, ó. milhões é bom, pô. É isso, galera. Informações do São Paulo. Uma notícia aí. Já não bastava, né? As tantas notícias aí negativas em relação ao São Paulo. Mais uma notícia péssima que é, né? O transfer ban. O São Paulo sofrendo mais um transfer ban. Vai ter que correr ali, né? Para que na próxima janela aí o São Paulo possa fazer contratações, né? E essa notícia aí, não muito boa, que o pessoal, o Capelani, né, trouxe aí no início do vídeo em relação ao São Paulo. Sobre o jogo de hoje, uma partida importante, o Inter chega muito pressionado, tá ali na zona de rebaixamento, o São Paulo tá de olho nessa vaga da Libertadores, tem chance ainda, matematicamente tem chance, se vencer hoje pode ficar próximo, né, quem sabe, dessa classificação para a Libertadores, né, de 2026, mas não vai ser um jogo fácil. O Internacional acredito que vai entrar ali tentando a vitória para se livrar do rebaixamento. E o São Paulo tem que entrar com muito cuidado, muita atenção, porque é um jogo bem complicado, né? Esses times que estão na parte de baixo da tabela, eles dão a vida. Ainda mais o Inter com o Abel Braga, né, que chegou lá recente. O Inter é o primeiro time, né, na zona de rebaixamento com 41 pontos. O São Paulo é o 8º com 48. Se vencer, pode ir a 51. Então é um jogo importante. O São Paulo tem que vencer para não ver ali o Corinthians, o Grêmio. O Grêmio já jogou ontem, foi derrotado. E o Corinthians joga hoje também contra o Fortaleza. Então é um jogo aí para o São Paulo, quem sabe, né, buscar os 2 pontos. Uma partida com o mando de campo do São Paulo. Não vai ser em casa porque vai ser na Vila. O São Paulo não está jogando no Morumbi. Mas a torcida, né, a maior parte ali vai ser torcedor do São Paulo, então vamos aguardar essa partida de logo mais. Deixa a sua opinião aqui abaixo, aquele like, o palpite também para esse jogo, valeu e até a próxima, galera.